É uma alegria estarmos juntos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Hoje nós vamos continuar estudando a palavra de Deus, como a gente tem feito nesses últimos tempos, estudando sobre fé e trabalho. Hoje o assunto continua essa semana, e a semana que vem nós vamos terminar esse assunto, mas estamos estudando sobre isso, fé e trabalho. E hoje nós vamos continuar repensando sobre nosso trabalho, de uma maneira geral, todas as coisas que nós podemos aprender sobre isso, né? Começamos 2 semanas atrás falando que Deus tem um plano maravilhoso, né? Que Ele que desenhou o trabalho, né? Como o trabalho é importante, nós vimos como o trabalho é fundamental, como o trabalho fez parte da criação, o trabalho faz parte da dignidade de Deus, né? Vimos no início que Deus trabalhou por puro prazer e alegria. E esse é o início do trabalho no mundo, a introdução do trabalho no mundo, né? Isso que Deus ajudou cada um de nós, né? E a semana passada nós falamos sobre dificuldades no trabalho. E eu sei que cada um de nós temos nossas dificuldades, né? Sabemos que nosso trabalho inclui sofrimento, inclui conflito, às vezes questões de inveja, fadiga. Sabemos que muitas vezes alcançamos os objetivos, às vezes não alcançamos os objetivos, muitas vezes há conflitos, muitas vezes os conflitos são resolvidos, às vezes eles não são resolvidos. É um lugar onde às vezes sua confiança é minada e por causa disso afeta a sua produtividade. E a gente falou um pouco semana passada sobre a gente estar preparados, né, para essas situações de dificuldades do nosso trabalho. E como o Evangelho pode fornecer para cada um de nós os recursos, muito inspirador, para a gente vencer essas dificuldades e o trabalho se tornar então uma experiência vibrante, inspiradora, gratificante e fiel na nossa vida. Então nós vimos a semana passada 4 áreas que o Evangelho pode exercer uma influência na nossa vida, no trabalho, né? Primeiro, que o Evangelho ele nos ajuda a tirar essa visão egocêntrica e egoísta do trabalho só para nós e começar a olhar para fora, para os outros. Outra coisa que nós aprendemos, que o Evangelho ajuda-nos a abrir os olhos e começar a apreciar todo tipo de trabalho, do mais simples ao mais complexo. A gente tem uma admiração grande no nosso coração. Não importa se é realizado por pessoas que têm a mesma fé que você tem, ou se é realizado por pessoas que não têm fé nenhuma, ou uma fé diferente da sua. Mas a gente tem esses olhos de admiração. Terceiro, nós vimos que o Evangelho nos dá uma nova direção, por meio de diretrizes de ética. Ética na maneira que nós trabalhamos, ética na maneira que nós tomamos nossas decisões, ética na maneira que nós nos comportamos. O Evangelho nos ajuda a ter essa visão. E por fim, o Evangelho também nos ajuda a mudar radicalmente os motivos que nos levam a sair da cama e ir trabalhar, né? E nos confere esse poder duradouro de mudar, de a gente conseguir mudar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de ver, nossa maneira de agir com os outros, né? E essa mudança ser uma mudança duradoura, né? Então, com essa perspectiva do Evangelho, o trabalho então começa a se tornar agora algo atraente e benéfico para a nossa vida, né? Em todos os ambientes que nós estamos, em todas as profissões, a gente pode mudar a maneira de a gente ver nosso trabalho com essa visão muito maior do que o Evangelho traz para cada um de nós. Hoje nós continuamos com o nosso terceiro tema, influências. Vamos falar sobre influências. E uma das maiores influências que nós podemos receber no nosso trabalho é a maneira que nós nos determinamos a fazer as coisas, no trabalho e na nossa vida. Isso a gente pode receber uma grande influência da maneira que a gente escolhe fazer as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, a palavra de Deus nos encoraja demais a pensar assim. 1 Coríntios 10, 31, assim, quer vocês comam, aqui todo mundo come. Quer vocês bebam, aqui todo mundo bebe. Então, não fica bêbado, é bebe, né? Então, água, refrigerante e outras coisas. Então, assim que você coma, ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Qual direção que nós vemos aqui na palavra de Deus? Façam tudo para a glória de Deus. Olha como já essa escritura pode começar a influenciar você em tudo o que você faz. Em tudo que abrange a sua vida, não só o trabalho, mas em tudo que abrange sua vida. Existe uma necessidade muito grande de a gente observar o que está acontecendo no mundo ao nosso redor e desenvolver uma visão, né, abrangente dessa realidade que nós estamos vivendo. Então, pensar em coisas como que a vida humana deveria ser no mundo. É isso mesmo que a gente está vivendo? A vida é uma vida equilibrada ou desequilibrada? O que desequilibrou a vida? Será que pode ser restaurada a maneira que Deus nos ensina na palavra de Deus, olhar para a nossa vida e olhar para o nosso trabalho? Você já percebeu que muitas coisas nesse mundo, ou quase todas, estão fora do eixo. E algumas coisas estão seriamente fora do eixo. Muita gente acha que a vida não é exatamente tudo o que deveria ser. Algumas pessoas andam se questionando, se perguntando: será que a vida é isso mesmo? É só isso? Né? Será que eu vivo pensando nessas coisas no meu dia a dia? Será que existe algo errado dentro de nós em relação à nossa vida, ao nosso trabalho? Porque eu tenho meu trabalho, eu vou para o meu trabalho, eu recebo o meu salário, mas me parece que nada me deixa feliz. Eu sempre estou atrás de alguma coisa que eu ainda não conquistei. Eu ainda continuo atrás de alguma coisa que eu não consigo me realizar nisso. E quando eu consigo, parece que essa realização e essa satisfação é curta, é temporária. E aí eu preciso ir atrás de novo disso. Também existe algo errado entre nós, né? Não é só dentro de nós, mas entre nós. Você percebe o mundo, como o mundo é cercado de intrigas, pobreza, guerra, sofrimento, injustiça. Parece que tudo está meio desequilibrado. Cada um tem uma visão diferente. Mas o que está acontecendo? Tem culpado? Não tem culpado? Tem solução? Não tem solução? Como que nós fomos criados? É para participar de que tipo de vida nós fomos criados? Fomos criados de forma a participar de uma vida, do nosso esforço, de participar do nosso trabalho, com uma narrativa do quê? Pô, eu quero ser uma pessoa, como o João bem falou, que faça diferença nesse mundo. Eu quero ser uma pessoa que vai ajudar esse mundo a ser mais equilibrado, um mundo mais justo, um mundo mais nos eixos. E talvez você até já esteja fazendo isso. Talvez até você já esteja envolvido, né? Envolvido numa causa bem justa, talvez, como proteger o meio ambiente. Talvez seja envolvido numa causa assim, ou talvez você está defendendo os menos favorecidos, ou talvez você defende a liberdade e a igualdade entre as pessoas, talvez você está já lutando para que os preconceitos se diminuam, né? E a gente começa a participar disso, de alguma maneira, com o desejo de fazer esse mundo um mundo muito melhor, muito mais correto, um mundo muito mais nos eixos. E muitas vezes é interessante, não sei se você já se pegou isso. Você já falou essa frase: o mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas seguissem meu exemplo. Já falou isso ou não? Em alguma área da sua vida, você provavelmente já deve ter falado isso na sua vida. Pô, esse mundo seria muito melhor se todo mundo seguisse meu exemplo, né? Eu tenho áreas na minha vida que eu poderia dizer isso hoje: olha, seria muito melhor se todo mundo fizesse isso que eu faço. E eu acho que cada um de nós temos áreas que a gente pode contribuir de uma maneira impressionante para que realmente as coisas aconteçam e sejam melhores mesmo. Isso é bem real na nossa vida. Olha em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sabe, quando a gente chama pessoas para nos imitar, e a gente realmente tem valores na nossa vida, isso é muito bom. Mas olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 11, versículo 1. Ele fala assim: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo pensava exatamente assim, mas a referência dele não era ele, era Jesus, e não a si mesmo. E Paulo acreditava
E através dele as pessoas poderiam seguir Cristo, pelo exemplo dele, e tornar esse mundo, seu trabalho, sua vida, qualquer coisa que você se envolve, muito melhor, com certeza. Ele fala de novo em Efésios, capítulo 5, versículo 1. De novo ele nos convida para a imitação. Ele fala em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam meus imitadores de Deus como filhos amados. Ei, irmãos, sejamos imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Imitar a Deus, vivendo em quê? Em amor. Onde começa o amor? Nós sabemos, o amor começa com Deus primeiro. Deus nos amou primeiro. Depois Ele nos ensina a amar os outros. Amar aqueles que estão próximos de nós, amar nossa esposa, nossos filhos, nossa família cristã, nossos amigos. Ele nos ensina a viver uma vida de imitação dessa qualidade do Senhor nas nossas vidas. O que eu estou dizendo? Que, não sei se você se lembra quando você era mais jovem, né? Mas que você se via como um mocinho no mundo, ou queria ser um mocinho no mundo, né? Queria ser um super-herói para contribuir nesse mundo. Quem que já sonhou ser super-herói? Né? Eu na minha infância, eu lembro dos super-heróis que eu tinha, né? Vocês lembram do Speed Race? Lembra do Speed Race? Que tinha aquele carro... Meu, a gente só andava de Fusca naquela época, lembra? E o cara tinha aquele carro maravilhoso, cara, que tinha serra na frente, serra atrás, que tinha aqueles pistões hidráulicos que batiam o carro, saía voando. Speed Race, meu irmão. Quem nunca sonhou dirigir um carro daquele na vida, né? O outro cara que eu admirava demais era o Zorro. Pô, o Zorro era bonitão. O Zorro era rico. O Zorro tinha um cavalo lindo, meu irmão. O cavalo do bicho era lindo demais, né? E ele nunca se machucava. Nunca levava um tiro, né? Nunca, o Sargento Garcia nunca prendia o cara direito. Né? O Zorro era fantástico, né? E eu lembro na minha infância, e teve uma época também que eu gostava do Tarzan, gente. Tarzan era demais, né? E eu fazia isso onde eu morava no interior, de pendurar as cordas e dar uma de cipó, assim, né? E sair no meio do mato, a gente fazia isso, né? De ser super-herói. E aí os super-heróis foram melhorando, né? Aí veio outra turma, tal, né? Aí veio o Batman, né? Aí veio o meu preferido, que era o Super-Homem, né? Gente, voar deve ser demais, né? Eu sempre penso nisso, né? Deve ser fantástico. O cara voa, o cara tem força, né? E todo super-homem é bonitão, né? É também outra coisa, né? Tudo funciona bem na vida desses super-heróis, né? E eu lembro que muitas vezes na minha infância eu acreditava que dava para mudar o mundo sendo um super-herói. Que dava para ser, que esses super-heróis sempre mudavam o mundo. Tudo que eles entravam, eles venciam. Eles nunca eram feridos. Sempre dava tudo certo na vida, né? Então, o que eu estou falando? Que muitas vezes Deus, Ele quer nos capacitar para ser esse super-herói onde a gente vive, mas imitando o coração dEle. Tendo Jesus, tendo o Senhor como referência na vida dEle. Né? Todo mundo fala, né? É impossível mudar o mundo. Eu acredito que a gente pode mudar o mundo se eu consigo mudar as coisas que estão em volta de mim. Porque esse é meu mundo, né? Na vida que eu tenho, esse é meu mundo. Talvez o mundo que você viva é maior que o meu. Então você pode mudar o seu. Mas cada um de nós podemos mudar isso, né? Então, pensa no seu trabalho. Esse é um dos espaços onde você trabalha mais importantes, em que você passa diariamente de 8, 10, 12 horas por dia. E eu fiz uma conta razoável assim. Se você for trabalhar no mesmo lugar por 35 anos, 10 horas por dia, né? Ou nesse ou em outros lugares, juntando tudo que dê 35 anos, você vai passar aproximadamente nesses locais 12 anos da sua vida. É como se você entrasse num lugar e ficasse 24 horas naquele lugar por 12 anos. É muito tempo da nossa vida num lugar. Então, se Deus nos colocou tanto tempo nesse lugar,
a maneira que a gente vê onde nós estamos indo determina nossas decisões e nossas interações. E como nós vamos poder receber influência, mas também influenciar o meio que nós trabalhamos. Nós podemos receber muita influência de onde nós estamos e também influenciar muito onde nós trabalhamos, onde nós vivemos. E essa visão pode mudar muito a partir do que? Se a gente olha para o Evangelho, quando ele ensina que o significado da vida, irmãos e amigos, é amar Deus e amar o próximo. E que esse princípio pode acontecer em todos os lugares que nós estamos, principalmente no trabalho, através do como? Da nossa atitude de serviço, da nossa atitude de servir, de ter olhos para esse trabalho, para esse lugar onde eu vou, esses olhos que o Evangelho nos ensina, que temos aprendido nas últimas 3 semanas. Deus criou cada um de nós, cada ser humano desse mundo, criou com a expectativa de ter comunhão com você e comigo. Muitas vezes o homem, muitas vezes nós, muitas vezes você, vira as costas para Deus. Mas Deus não desiste. Deus vai lá e somente Deus. Ele consegue perdoar o homem, consegue restaurar esse relacionamento que Ele tanto deseja para cada um de nós na vida. E esse é o Evangelho. O Evangelho é essa história verdadeira, que Deus criou um mundo bom. O mundo é bom, mas foi danificado pelo pecado, pelo mal. E o mundo foi redimido num custo altíssimo, num custo incalculável, por meio de Jesus, para chegar até nós. Até que um dia o Senhor vai voltar e renovar tudo isso na nossa vida, todo esse mundo, e vai acabar com esse sofrimento e a morte. Mas até a volta de Jesus, nós estamos num mundo que Deus criou, que é bom. Foi danificado? Foi sim. E nós podemos restaurar a parte que cabe para cada um de nós. E essa visão, se a gente tem essa visão vai afetar o nosso trabalho. Acompanhe comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Você que já experimentou essa graça de Deus, comprado, como a Bíblia fala, por alto preço, você é livre, meu irmão. Nós somos livres. Nós somos livres para honrar Deus. Porque Ele fala, nós já nos tornamos santuário do Espírito Santo. Foi Deus que fez isso para cada um de nós, essa transformação. Nós somos livres. Livres para fazer o que nós queremos com a nossa vida, para dar glória a Deus, para servir o bem da comunidade, servir o bem das pessoas que estão lá conosco cada dia no trabalho, né? Então, todo mundo, então nós somos livres, não importa a cultura que você vive, não importa o trabalho que você está envolvido, ele fala, não importa que tipo de profissional você é, a gente é livre para viver o que Deus nos chamou a vivermos, santuários de Deus. Glorificando a Deus com a sua vida, com o seu corpo, com a sua mente, com seus pensamentos, com a sua força, com a sua energia, com o seu coração, com o seu entusiasmo, com o seu desejo. E você, uau, santuário de Deus. Então, Deus quer renovar toda a área do nosso trabalho, toda a área. Né? O Evangelho tem que ser uma tremenda influência na nossa vida, no nosso trabalho. E não só apenas um pano de fundo da nossa vida, meramente decorativo. Sabe, com o tempo, com a maturidade, com a dedicação, com o seu coração entrando cada vez mais profundo no Evangelho, ele vai levar você a ter uma nova luz nessa área na sua vida, no trabalho. Mas vai precisar de tempo. Você vai precisar de oração, de incorporar as verdades do Evangelho na sua vida, nessa área, né? E viver de uma maneira, nova maneira que você trabalha e exerce a sua profissão na sua vida. E esse aprendizado
é maior de todos. E outra coisa, irmãos, o aprendizado nunca tem fim. Nunca tem fim. Até o último dia da nossa vida é tempo da gente aprender um com os outros, com certeza. Então a gente pode pensar dessa maneira, olhando para Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Quando a gente abre em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Olha que a palavra de Deus nos inspira. O que as suas mãos tiverem de fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Qual é o convite do sábio aqui? O que você tiver que fazer, meu irmão, faça com toda a sua força, com toda a sua intensidade, o melhor que você pode fazer, né? Então, o que ele está dizendo é: seja intencional nas coisas que você faz. Não é simplesmente, não é só simplesmente ir lá e fazer. Não, eu quero ser intencional. Eu quero fazer com a minha energia, como a Bíblia fala, com a minha força. Eu quero usar, é minha mente que eu preciso usar mais. Eu vou usar a minha mente. Vou ter que usar o que de mim para fazer isso de uma maneira melhor? Eu vou usar. Mas decidir, você ser isso que a Bíblia fala, e não esperar que os outros peçam para você ser. Porque todo mundo deseja ser assim, né? Se você trabalha numa empresa e você tem um chefe, tem quase certeza que seu chefe gostaria que você fizesse essas coisas do jeito que a Bíblia ensina para você, com certeza. Mas se você não faz, tomara a Deus que Ele enxergue o potencial que há em você e chame você a fazer. Mas eu quero dizer o seguinte: nós deveríamos ser movidos pelo Evangelho. Movidos. De decidir fazer, não esperar os outros nos chamarem a ser, mas nós decidimos a ser o que o Evangelho nos chama a ser cada dia. E aí, fazendo isso, todos nós vamos participar desse trabalho, esse trabalho de Deus, que Ele faz através de nós, né? A intensidade, irmãos e amigos, pode influenciar demais a sua vida. E deve influenciar sua vida. Sua intensidade, a sua intencionalidade de fazer aquele bom trabalho para Deus. Olha, provavelmente você, como eu, você conhece muita gente que não é cristã, que faz um excelente trabalho, não é verdade? Eu conheço muita gente, pessoas que não são cristãs, que não têm a mesma fé que você tem, que eu tenho, mas são pessoas dedicadas, intensas em seu campo de trabalho, e muitas pessoas até mantêm um alto padrão ético de trabalho, e muita gente faz coisas muito bem feitas, admiráveis por sinal, admiráveis. O que isso nos leva a compreender? Que Deus, que é o Criador desse mundo, e que o trabalho expressa essa obra criativa de Deus, né? Deus vai usar todo mundo para continuar o trabalho que Ele está fazendo nesse mundo, que é cuidar desse mundo, como a gente falou a semana passada. Então, o trabalho é um instrumento vital da providência de Deus. Vital da providência de Deus. É com trabalho que esse mundo é sustentado. E a gente precisa ter essa visão que Deus tem, dessa maneira, que o trabalho influencia esse mundo que nós vivemos. Como a gente falou semana passada, se todo mundo parasse de trabalhar, o mundo ia ser um caos total. Íamos morrer de fome e ia ser um caos total. Então, como uma obra de extensão de Deus, né, da obra criadora de Deus, o trabalho direcionado é sempre para o Senhor, porque é o Senhor que está cuidando desse mundo. Ele que é o soberano sobre tudo. E para isso Ele usa quem tem a fé e quem não tem a fé. Ele usa todo mundo, porque Ele está pensando em criar, em cuidar desse mundo que nós vivemos, cada um de nós, de modo distinto, para que esse mundo glorifique a Deus, para que esse mundo se mantenha, que nós possamos viver aqui muito bem e que tudo isso possa dar honra e glória a Deus. Então,
como extensão desse trabalho, então você vê, nosso trabalho, eu quero falar isso de novo, uma das influências que a gente pode ter nesse mundo, esse trabalho, é lembrar que nós temos que trabalhar direcionados não para nós, mas para o semelhante, né? De realizar com excelência para o próximo e não para nós. Imagina, né, você, né, a gente senta todo dia, todos nós sentamos todo dia e comemos. Aqui ninguém está passando fome, graças a Deus. A gente senta e come. Você come no seu trabalho, você come na sua casa, você come na lanchonete. E a gente não para pensar como que essa comida chegou até ali. Quem foi que Deus usou? Desde o agricultor, o cara que plantou, o homem que vendeu a semente para ele, a plantação, a colaboração de Deus para aquilo crescer, para ele colher, para ele secar no sol, para ele ensacar, para levar para a distribuidora, para separar, para ser revendido, para quem vai levar para os supermercados, e o motorista de caminhão que vai levar, e o cara que descarrega, e o cara que põe na prateleira, e você chega lá e só pega na prateleira. Mas quanta gente Deus usou para aquilo ali chegar na sua mão? Aí e alguns de nós só pegamos, porque aí chega em casa, entrega para a mulher, ela cozinha, você senta e come. Né? Nosso trabalho é esse, só esse. Né, pôr o garfo na boca. Mas a gente às vezes não tem essa dimensão de quanta gente Deus está usando para aquilo chegar na minha mesa, né? Então você vê, o agricultor, cozinheiro, eles o que eles fazem? Eles suprem uma necessidade do semelhante, que é ter alimento. O que o mecânico faz? Ele supre a sua necessidade. Para você poder andar de carro, tem o cara lá que conserta seu carro, quando quebra, e assim, inúmeras e milhares de profissões. E às vezes a gente não consegue ter essa visão, né? E muitas vezes a gente não consegue nem ter a visão, a gente nem consegue ver a diferença de um trabalho de um cristão para um não cristão. Às vezes você não consegue ver, e às vezes você nunca vai ver mesmo, né? Por exemplo, você vai num dentista cristão, ele vai e obtura, faz uma obturação na sua cárie, conserta seu dente. Aí você vai num dentista que não é cristão, ele faz o mesmo serviço. Qual ficou melhor? Você consegue avaliar ou não? Ninguém consegue, difícil, né? Então, mas Deus usa todo mundo, e temos que lembrar que todo ser humano é criação de Deus, né? Todo ser humano recebeu talento, habilidades para trabalhar nesse mundo criado por Deus, e a gente não deve estranhar que tantas pessoas desse mundo, que às vezes não têm a mesma fé que nós temos, fazem coisas tão maravilhosas e criativas e tão boas, e até melhores que nós. E a gente não precisa se comparar, porque é Deus que deu aquilo para ele. Ele está usando muito bem isso, para que esse mundo receba tudo isso. De quem é a glória? De quem é a glória? A glória é de Deus que dá tudo isso para nós, para cada um de nós. Não importa se somos cristãos, se não somos cristãos, né? Então, um perigo na questão do trabalho, sabe o que é? É que muitas vezes a gente que processa uma fé pode cair num erro de desmerecer um bom trabalho de alguém que não tem a mesma fé que você. E às vezes a gente não faz isso falando, mas a gente faz isso pensando às vezes. E essa não é uma boa influência na nossa vida, o orgulho. A gente se sentir melhor que o outro só porque eu tenho uma fé e o outro não tem. Então, por ele não ter, o trabalho dele já é desmerecido. A gente nunca deveria fazer isso. Jamais. Temos que dar um valor muito alto para o trabalho de qualquer ser humano, lembrando que Deus criou todo ser humano. Lembrando que Deus distribuiu todas as habilidades e capacidades para o ser humano. E que cada ser humano, querendo ele, tendo ele fé ou não, acreditando ele em Deus ou não, ele é um canal de amor de Deus. Ele é um canal de amor de Deus. Porque quem define quem é Deus, não é o ser humano. Não é o ser humano, né? Não é o ser humano, ninguém aqui, né? Se eu falar para você isso aqui, ó, isso aqui é uma máscara, né? E alguém levantar e falar, não, é uma banana. Não, isso é uma máscara. Então não importa o que você acha, porque isso realmente é uma máscara, não é verdade? Isso aqui é outra coisa além de máscara? Não. E às vezes a gente acha que as coisas que a gente acha de Deus pode mudar quem é Deus. Deus é Deus. Se você pensa quem é Deus da maneira certa, parabéns. Se você pensa diferente, você não muda quem é Deus, porque Deus continua sendo Deus.
Continua sendo Deus. E a mesma maneira a nossa visão sobre o ser humano. Então, que a gente não pode desvalorizar o ser humano, porque o que Deus pensa sobre o ser humano é muito valoroso, muito valoroso. Então, nós temos que ser capazes de nos alegrarmos com o nosso trabalho e o trabalho do outro. Quando o outro é promovido, a gente deve se alegrar. Por quê? Porque é Deus trabalhando na vida dessa pessoa, meu irmão. Está escrito na Bíblia. É Deus que dá o fôlego para cada um. É Deus que dá o fôlego para cada um. A pessoa pode não crer, mas quando você olha, você que crê, você fala, é Deus trabalhando na vida dessa pessoa. Olha, ela foi promovida, ela conseguiu o objetivo, ela conseguiu vender, ela conseguiu expandir, ela teve uma ideia genial. Quem que dá toda essa capacidade? É Deus. Números 14, 21 diz que a glória de Deus está espalhada sobre toda a terra. Toda a terra. Toda a terra. A glória de Deus está espalhada. E a gente tem que se alegrar com o nosso trabalho e o trabalho do outro. Amém? Romanos capítulo 2, versículo 14. Romanos capítulo 2, versículo 14. A palavra de Deus nos ensina. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Paulo afirma que a lei de Deus está escrita em cada coração. As pessoas nascem com uma consciência. Elas têm uma consciência como indivíduo. E já vem carregada com sentimentos de honestidade, de justiça, de amor, de tratar o outro como a si mesmo. Isso já faz parte da criação de cada um de nós. E no íntimo, a maioria das pessoas nesse mundo, talvez a totalidade delas, acreditem que existe um Deus. E que nós somos criaturas de Deus. E que devemos fazer o melhor nesse mundo, conforme Ele nos ensina a cada um de nós. De ter um comportamento que reflete essa presença dEle na nossa vida. Então, e Deus, Ele se revela de várias maneiras. Eu tenho uma escritura incrível que Deus se revela. Olha em Isaías 28, 24. Em Isaías 28, 24. A maneira que Ele se revela, a maneira que Ele ensina, a maneira que Ele fala, a maneira que Ele nos deixa pensando sobre como Deus dá tantos detalhes. É impressionante isso. Isaías 28, versículo 24. Diz assim: quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar rodas de carro. Tira-se o endro com vara, e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Faz passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Olha que incrível, impressionante ver um lavrador habilidoso que cuida bem da plantação, sendo ensinado por Deus como fazer isso. Você percebe essa graça de Deus ensinando? Deus abençoando o mundo inteiro, ensinando as pessoas a fazerem as coisas, de modo que cristãos e não cristãos são beneficiados por essa graça e podem juntos trabalhar juntos, um reconhecendo que é para a glória de Deus, outros talvez não reconheçam, mas é assim mesmo o fazem para a glória de Deus, porque Deus o criou dessa maneira. Então Deus distribui esses dons, a sabedoria, Ele distribui os talentos, a beleza, as habilidades, de acordo com a sua graça. De que maneira? É imerecido. Nenhum de nós fez algo para merecer. Deus que distribui. Por que alguns cantam, outros pregam,
outros servem, outros... Cada um tem um dom, não tem jeito. Uns cozinham bem, mas não sabem jogar. Outros sabem jogar, não cozinham bem. Cada um tem um dom. Por que alguns têm um dom de atrair pessoas? Não, tem outras pessoas que têm dom para ouvir. Para ouvir. Deus vai desenvolvendo em cada um de nós essas habilidades. E espalha entre nós como sementes. Essas habilidades. Né? Com o objetivo do quê? De enriquecer esse mundo. Abrilhantar e preservar esse mundo. Então ele distribui isso de uma maneira impressionante, né? Então, e a graça de Deus, essa é a razão que o mundo não está pior, porque Deus ainda continua cuidando de cada um de nós, né? E isso é importante a gente entender a graça que Deus, a graça comum que Deus usa com todo mundo. Porque se a gente não faz isso, a gente começa a fazer uma divisão que é perigosa em nosso coração. Aí eu só vou em médicos que são cristãos. Eu só vou em advogados que são cristãos. Eu só vou em mecânico que é cristão. Eu só vou em psicólogo que é cristão. Eu só vou em restaurante de gente que o dono é cristão. E a gente começa a segregar, separar, e não é isso que Deus deseja. Né? Deus deseja que a gente possa olhar com essa visão que Ele tem, né? Com esse interesse que Deus tem em todos nós. Quem professa a fé, quem é cristão e quem não é ainda. Mas que Deus tem essa visão para cada um, né? Para que juntos a gente possa fazer um trabalho para servir melhor a esse mundo, né? O trabalho, irmãos, deve sofrer influência na nossa vida. Deve sofrer uma influência da humildade em nossa vida. O trabalho deve ser um trabalho que faz influência, ou seja, um trabalho que coopera com a vida dos outros e um trabalho que tem respeito pelo trabalho dos outros, né? Então, esse entendimento dessa graça comum, como essa experiência, deve influenciar a gente o que é trabalhar livre, sem se comparar com pessoas, sem se comparar com outro que tem uma fé diferente, ou que não tem a fé, não precisa se comparar com ninguém, né? Mas que se você pode ser usado grandemente por Deus para realizar algo extraordinário. Então, não deve haver uma separação do que é sagrado, o que é secular. Então, a gente precisa entender a nossa vida, é uma vida para dar glórias a Deus, dar glórias a Deus. Senão a gente começa abertamente a fazer o quê? Fazer coisas que parecem que a gente quer se sentir ou superior ou separado, né? Coisas tipo, você começa a ir para o trabalho usando camisetas com dizeres espirituais, para dizer que você é uma pessoa espiritual. Ou às vezes, como alguns que você já conhece, às vezes deixar uma Bíblia aberta em cima da mesa, para a pessoa que chegar na sua mesa ver que você é um cristão. Ou alguns até às vezes exageram, né, no sentido de querer mostrar o que é, e antes do trabalho começa a orar, e às vezes ora até em voz alta, para que os outros percebam que você tem a fé que eles não têm. E a gente começa então a querer se separar, né, em vez de entender que nós estamos aqui para influenciar, né, para ser uma luz para esse mundo, né? Então, que o seu trabalho é importante. Tão importante como aquele que também não professa fé, mas que Deus vai usar a si mesmo, né? E aí a gente tem que olhar para os nossos olhos não serem distorcidos e comparativos com os outros, né? E isso é sutil, e precisa ser muito honesto dentro do seu coração para admitir isso. Inveja é uma coisa forte na nossa vida, irmãos. Outra coisa muito forte é comparação. Comparação é outra coisa muito forte em nós. A gente vive se comparando, ou para cima, ou para baixo. Em todas as profissões, a gente tende a fazer isso. E na nossa vida, muitas vezes, a gente faz isso, né? Então, e outra maneira de abordar esse assunto é tomar cuidado. É quando a gente começa a se achar que cristão é só vir nas atividades da igreja. E aí separa também o que é minha vida na igreja, minha vida espiritual e meu trabalho. E a gente começa a separar essas coisas. E às vezes a vida cristã se resume aos cultos domingo e atividades espirituais durante a semana. O restante da semana é separado. Os valores que você usa lá são separados da vida que você tem nessa parte espiritual. Olha em Colossenses capítulo 2, versículo 1. Estamos terminando.
Colossenses capítulo 2, versículo 1. Isso é uma reflexão que eu quero fazer com vocês. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora estejam fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. É interessante o que ele fala aqui, que me chamou a atenção. Eu lhes digo que isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Sabe, a gente tem vivido uma época bem diferente na nossa vida, né? Nas últimas 3 semanas a gente começou os cultos presenciais. Sabe, eu sei que algumas pessoas estão com medo de vir ao culto. E eu entendo isso. Depende da sua maneira que você vê isso, né? Então, às vezes a gente tem, eu queria só dar um alerta, às vezes a gente tem que tomar cuidado, que o nosso medo, que às vezes não é fundamentado, ou é incoerente, como a palavra fala aqui, né? Então, argumentos que só parecem convincentes, né? Então, se a gente está com medo, mas é um medo incoerente, ou seja, a gente tem uma vida na semana que não mostra coerência com a atitude que a gente tem de domingo ao culto, vir ao culto, né? Então, se a gente não está tendo isso, cuidado, que a gente pode estar usando argumentos que só parecem convincentes. Segunda coisa importante que a gente tem que pensar é o seguinte: se a gente está com muito medo exagerado, o medo acaba se tornando pecaminoso, porque a gente acaba concluindo que Deus parece que não está no controle de tudo. Então, como Deus não está no controle de tudo, eu vou começar a controlar, porque eu perdi minha confiança em Deus. O que acontece com esse medo? A gente começa a desenhar um Deus que é despido. A gente tira dele a soberania e a confiança e traz isso para nós, né? Então, tudo isso, a gente tem que lembrar que a fase que nós estamos vivendo não é uma fase fácil mesmo, eu concordo. Mas tem que lembrar que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Então eu quero alertar a todos a igreja, nossos irmãos e nossos amigos, é o seguinte: eu não sei por que você não está vindo no culto domingo, e nem estou aqui pedindo para você vir, clamando. Não, eu só quero dizer o seguinte: os argumentos que você fala são convincentes ou só parecem convincentes? A vida que você tem durante a semana é a mesma vida que você tem no fim de semana? Ou seja, durante a semana você sai todo dia para trabalhar, você pega ônibus, você está no seu trabalho, você está com pessoas, você pega... E aí no domingo você fala: não, eu não vou porque eu não quero ter contato com gente. Então isso, na minha visão, é um pouco incoerente. É um argumento fraco. Isso, eu não estou querendo dizer para você vir no culto a semana que vem. Não, nada disso. Eu só estou aqui como amigo da igreja, pastor, e dizendo assim, alertando para que a gente não caia em argumentos que parecem convincentes e que no fundo reflete que o nosso Deus parece que está perdendo a soberania sobre tudo. E o medo está entrando no lugar, né? Deus quer fortalecer a igreja dele. Através de quem? Do Espírito Santo que está em cada um de nós. É para sermos negligentes? De jeito nenhum. É para sermos irresponsáveis? De jeito nenhum. Mas é para sermos coerentes espiritualmente com a fé que nós temos. E se não temos, vamos refletir. Vamos pensar.
Vamos orar. Vamos pedir para Deus abrir nossa mente e nosso coração para que a gente possa cada vez mais. E assim, dessa mesma maneira, é a mesma maneira no trabalho, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado de levar os valores que nós temos hoje na nossa vida cristã, levar para o trabalho também. Em vez de no trabalho ser diferente, né? Usar máscara, usar técnicas para disfarçar, né? Então, e ser uma pessoa diferente. Quantos de nós já nos decepcionamos conosco mesmo no trabalho? Eu mesmo. Eu já pisei na bola quando eu trabalhava como engenheiro 2 vezes, que eu me envergonho das coisas que eu fiz. E eu já era cristão. E quantas vezes a gente já se envergonhou de ver pessoas que dizem que têm fé em Deus fazendo coisas que você sabe que não são certas. Então, o que a gente está aprendendo? Que fé e trabalho andam juntos. E que nós estamos aqui para crescer e aumentar nossa visão, abrir nossa visão sobre como Deus vê o nosso trabalho. E essa integração entre fé e trabalho andem juntos e não opostamente, mas juntos na nossa vida, né? Enganjados na nossa vida, desejosos de a gente ser cada vez mais luz na nossa vida. Uma luz que serve, uma luz que trabalha com zelo, uma luz que a gente faça as coisas com afinco no trabalho, que a gente vai para o trabalho pensando em contribuir, desejando o melhor para a empresa. A gente tem que desejar isso no nosso coração, vestir a camisa da empresa mesmo, porque se Jesus trabalhasse na sua empresa, eu tenho certeza que ele ia vestir a camisa. Ele ia, a gente sabe dele, conhece esse homem muito bem. Ele ia contribuir com boas ideias, com melhorias, né? Mas ele nunca ia deixar o trabalho virar um ídolo. Não. Mas uma oportunidade de glorificar Deus, de servir ao próximo e fazer parte de um plano maior que eu vejo que Deus está cuidando desse mundo mesmo. Então, nossa visão profunda sobre graça vai trazer de nós um testemunho muito maior. Mas eu dizer assim, irmãos, ninguém é obrigado a testemunhar sobre Jesus no trabalho, tá bom? Ninguém. Não se sinta pressionado, obrigado. Nada disso. O que Deus não está aqui para pressionar você para testemunhar. O que Deus está dizendo, Ele está convidando a gente para viver essa fé. Para viver com essa visão diferente. Para ir para o trabalho com uma visão interior nossa sobre o que Deus vê. Não o que eu vejo, mas como Deus vê. E que lá eu possa ser esse testemunho, não por pressão, não porque alguém pregou sobre isso. Não, porque eu quero. Sou eu que quero. Eu que quero mudar minha maneira de pensar. Sou eu que quero ser uma pessoa diferente. Sou eu que quero estudar com uma visão diferente. Trabalhar com uma visão diferente. Usar meu tempo lá com uma visão diferente. Eu quero crescer. Eu quero ser diferente. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero deixar Deus me influenciar. É isso que eu quero. É isso que eu desejo. E é isso que eu vou fazer. E é isso que eu tenho feito nas últimas 3 semanas. Tudo isso que eu estou ensinando para vocês, eu estou aprendendo junto. Isso aqui é novo para mim. É novo a maneira que eu tenho que pensar. É novo. Eu tenho orado, Deus, muda a minha maneira de pensar sobre o meu trabalho. Muda a minha intencionalidade, muda a minha intensidade. Tira a reclamação da minha boca. Para de reclamar. Para de reclamar, cara. Pelo amor de Deus. Seja grato. Faz as coisas de todo o coração. Pô, eu quero ser diferente. Vamos ser diferente. Não é isso que Deus deseja? A gente pode? Claro. A gente tem o Espírito Santo de Deus, irmãos. E amigos. A gente pode ser diferente. O Evangelho tem muito poder para mudar a nossa vida. E a gente pode aprender isso. E a gente pode deixar essas influências entrar na nossa vida e resistir aos ídolos que querem entrar na nossa vida. E reconhecer esses vislumbres que Deus está trazendo para nós, de sabedoria, da justiça, da beleza do trabalho, de encontrar em volta de nós esses aspectos espirituais que vão mover nossas vidas. Por fim, para terminar, quero dizer, o entendimento do Evangelho, do ensino bíblico sobre o trabalho, deve levar a cada um de nós a
apreciar mais a mão de Deus usando a gente nesse mundo, sustentando esse mundo, sendo um semelhante que pensa no semelhante, que escolhe fazer bem ao semelhante, que permite o Senhor e o Evangelho influenciar a nossa vida. Que o Evangelho influencie nossa vida, irmãos, e que o Evangelho influencie nosso trabalho. Amém? Que deixemos Deus influenciar com tudo que Ele tem, para que a gente possa ser uma luz, um desejo de Deus no coração, que sejamos uma grande luz. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos juntos terminar orando.